Então, galerinha do segundo ano, nós já estudamos circunferência, nós já sabemos os elementos da circunferência, que são as cordas, o diâmetro, o raio. Nós já sabemos como é que calcula o número π, como é que surgiu o número π, né? Que foi a razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro, né? Não foi assim que surgiu esse número? Que não importava qual era o tamanho de uma circunferência, se você dividisse o tamanho da circunferência pelo seu diâmetro, o número é sempre igual. E aí batizaram ele com uma letra grega π. E esse número, ele é aproximadamente igual a 3,14, né? Então agora nós vamos começar a exercitar, ou seja, resolver problemas que se faz necessário o uso do π. E desse conhecimento, onde o homem descobriu então que o comprimento da circunferência, na verdade, é o diâmetro vezes o π. Se o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro é igual a π, então o comprimento da circunferência é igual ao diâmetro vezes o π, não é lógico? Pois é. Aí vocês viram lá, né? Então a gente vai começar com um probleminha aqui. Olha o problema aqui. Um anel rodoviário será construído em volta de uma praça, tipo um calçadão, né? Em um formato circular. Distante do centro dessa praça é 20 quilômetros, certo? Esse anel rodoviário. Localizado no centro deste anel. Qual será o comprimento desse anel rodoviário? Ou seja, eu quero o comprimento de algo que é circular, né? Tem o formato de uma circunferência. Então, o que eu tenho que lembrar para resolver problemas como esse? Eu tenho que lembrar que, e subir aqui, vou colocar a canetinha para a gente lembrar. Isso aqui, olha, o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o r, tá certo? Lembrando que 2R é o diâmetro, né? Aqui, ó, 2R é o diâmetro. Olha, gente, o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro é igual a π, não é verdade? Esse carinha aqui que está dividindo vai passar multiplicando. Quando você faz isso, você tem que o comprimento da circunferência é igual a π vezes o diâmetro, não é verdade? Só que esse diâmetro aqui é 2R. Eu já expliquei isso em outro vídeo para vocês. E aí, o comprimento fica assim, ó. Olha só. Por isso que o comprimento da circunferência vai ser igual a 2 vezes o π vezes o r. Aí você vai dizer, mas por que colocou aqui o r aqui atrás? Porque, gente, em geral, a gente colocar os números na frente das letras, tá? Exemplo, 2y. 2x, 2e. Então, em geral, sempre a gente coloca o número na frente da letra, por convenção, entendeu? Então, isso aqui, olha, essa é a fórmula do comprimento da circunferência. Você vai poder esquecer? Não, você não vai poder esquecer, tá? Isso aí você vai ter que lembrar. Então, você quer calcular o comprimento? Usa essa fórmula. Você quer calcular o raio? Usa essa fórmula. E assim por diante, tá bom? Então, vamos continuar. Então, aqui eu já coloquei aqui do lado o cálculo, né? Para ficar mais fácil. Então, agora aqui, ó. Tá aqui a fórmula, né? 2πr. Você quer encontrar o comprimento. Então, C vai ser igual a 2 vezes o π. Quanto é o π? Tem que lembrar. 3,14. Quanto é o raio? A questão te deu 20. Aí, meu amigo, é só você multiplicar esses números aqui, 2 vezes 2,14, que dá 6,28, vezes 20. E vai dar isso aqui, olha, 125,6 quilômetros, tá? Esse anel aqui tem aproximadamente igual a 125 quilômetros,6. Por que aproximadamente? Porque o π é um valor aproximado. Vocês sabem que ele tem infinitas casas decimais. Mas, para efeito de cálculo, a gente usa 3,14, tá ok? Vamos lá? Vamos continuar? Vamos fazer mais um exemplo que envolve o comprimento da circunferência. Aqui, temos outro aqui, ó.
Olha esse cavalinho aqui, observe ele, tá? Ele tá aqui, ó, num cercadinho circular, tá certo? Então, se é circular, se tem um formato de uma circunferência, você já vai lembrar, né, do π. A primeira pergunta observe a figura, a ilustração e responda as perguntas. Qual é a pergunta? Letra A. Se a corda em que o cavalo está amarrado mede 4,5 metros, ou seja, do centro do cercado até a extremidade, essa corda esticada, ela mede 4,5 metros, ou seja, 4,5 metros, tá? Quantos metros tem aproximadamente o cercado? Bom, gente, se você tem a corda, se você sabe que essa corda mede 4, deixa eu só tentar fazer aqui. Não estou conseguindo, peraí. 4,5 metros. Se você tem o tamanho do raio, você consegue descobrir o comprimento total aqui, minha gente, ó. Como? Lembre lá. Como é que a gente vai lembrar? Eu vou colocar aqui a resposta na letra B, mas não é a letra B, tá? Isso aqui é a letra A. A resposta é a letra A. Então, o que é que você sabe? Que o comprimento é igual a quê? A 2πr, né? Multiplicando. Então, quanto é o raio? 4,5? Então, tu vai descobrir o comprimento. Então, o comprimento vai ser igual a 2 vezes o π. Quanto é o π? 3,14. Vezes quem? Vezes o raio. Quanto é o raio? 4,5. Multiplica tudo isso aqui e você vai encontrar quem? O comprimento do cercado, tá entendendo? Então, bora ver aqui que eu fiz aqui adiante. Tá bem aqui, olha. Observe como eu fiz aqui a resposta da letra A. Ó, aqui a fórmula do comprimento da circunferência. No lugar do π eu coloquei 3,14. No lugar do raio eu coloquei 4,5. Tá vendo aqui, ó? Raio e o π. Aí, multiplicou tudo, deu o quê? Olha, observe como eu coloco aqui, aproximadamente. Então, o comprimento do cercado é de aproximadamente 28 metros. Se você multiplicar 2 vezes 3,14 vezes 4,5, você vai ter um valor aproximado de 28 metros. Então, gente, esse cercado aqui tem aproximadamente 28 metros. Por quê? Porque o raio dele é 4,5, tá? Para isso, você usou o que? A fórmula. Qual é a fórmula? Comprimento é igual a 2π vezes r. Entenderam? É assim. Então, se você tem um raio, você encontra o comprimento. Se você tem um comprimento, você encontra o raio. E assim é fácil demais. Vamos à letra B do problema. Se o cercado foi construído com estaca de mesmo tamanho e espessura, e se cada estaca tiver 25 centímetros de espessura, quantas estacas foram usadas para fazer o cercado? E agora, pessoal? Você sabe que o comprimento disso aqui, ó, o comprimento desse cercado é de aproximadamente 28 metros, né? Mas para fazer foi necessário essas estacas. Cada estacazinha aqui tem uma espessura de 25 centímetros, né? Ela cobre 25 centímetros. Aí coloca mais 25 centímetros. 2 estacas cobrem quantos centímetros? 50 centímetros, né? Que é meio metro, certo? 4 estacas vão cobrir aproximadamente 1 metro, não é verdade? 4 estacas, aproximadamente 1 metro. E assim por diante. Vamos ver como é que a gente vai resolver esse problema? Vamos aqui que eu já resolvi aqui na letra B. Olha aqui a letra B para vocês entenderem. Olha só. Letra B aqui, ó. Se a espessura da estaca é de 25 centímetros, o que é que a gente vai fazer? Lembra lá que eu falei que o cercado media 28 metros? Gente, atenção, muito importante. Você não pode trabalhar com grandezas distintas. Grandeza é tudo aquilo que você pode medir. Então, se você está trabalhando aqui com a grandeza centímetro, aqui com metro não dá. Ou você transforma isso em metro, ou você transforma isso aqui em centímetro, tá? Não dá para fazer com grandezas diferentes, tá, pessoal? Então, olha só. Peguei os 28 metros que eu vi aqui, que eu descobri na letra A, que foi o comprimento lá do cercado. Então, eu sei que o cercado tem 28 metros. O que equivale a 28?
a 2.800 centímetros. Ah, professora, eu não entendi. Gente, um metro, aquele que você vai lá no comércio e a pessoa vai medir os tecidos, 1 metro tem 100 centímetros. 1 metro tem 100 centímetros. Cada metro corresponde a 100 centímetros. Então, na verdade, isso aqui foi multiplicado por 100. Tá? Multiplicado por 100. Deixa eu apagar, que tá muito feio. Vou apagar aqui rapidinho. Então, 28 foi multiplicado por 100. Para você chegar em 2.800, é só pegar isso aqui e multiplicar por 100. Aí 100 vezes 28 metros vai dar 2.800 centímetros. Multiplicar por 100 é acrescentar 2 zeros ao número. Então, 28 metros se transformou em 2.800 centímetros. Agora eu posso trabalhar centímetro com centímetro. Por quê? Porque as grandezas são as mesmas, tá? Muito bem. Vamos lá. As unidades de grandeza são as mesmas. Muito bem. Aí eu vou pegar, se eu tenho 2.800 centímetros, eu vou dividir por 25. Por quê? Porque cada estaca, ela vai ocupar uma areazinha de 25 centímetros, entendeu? Então eu descubro, quando eu divido, que eu vou precisar de 112 estacas de 20 centímetros de espessura cada um, tá? Espessura é largura, tá? Cada uma. E aí eu vou conseguir fazer o cercado de 2.800 centímetros, porque cada estaca é 25 centímetros de espessura, então 112 estacas são suficientes para fazer esse cercado. Deu para entender, meus queridos? Vamos voltar lá na fotinha para você entender? Então, olha só. O que é que você descobriu? Que são necessários 112 estacas, né, de 25 centímetros para fazer esse cercado. Esse cercado tem 2.800 centímetros ou 2,8 metros. Aliás, não 2,8, me perdoe, 28 metros, né? Tem 28 metros esse cercado, ou 2.800 centímetros, e para fazê-lo, nós vamos precisar de 112 estacas de 25 centímetros cada uma. Ok, cada espessura. Deu para entender, galerinha? Espero que sim, espero que esteja acompanhando direitinho. Vamos continuar, vamos fazer mais um exemplo. Aqui, olha. Isso aqui é uma questão objetiva, né? Que tem aluno que acha que questão objetiva é só sair marcando sem fazer cálculo. Tá errado. Questão objetiva tem que fazer cálculo antes da gente sair marcando. Então, vamos ler o problema. Para realizar o teste físico em determinado concurso da Polícia Militar, os candidatos devem correr ao redor de uma praça circular, cujo diâmetro, olha, você tem um diâmetro dessa praça, gente, olha. Você tem um diâmetro, o diâmetro da praça é de 120 metros. 120 metros é o diâmetro desta praça. Uma pessoa que dá 9 voltas ao redor dessa praça, quantos metros essa pessoa percorreu? Primeira coisa que a gente tem que saber, gente, qual o comprimento dessa praça circular? Porque eu só sei que o diâmetro é 120 metros. Vocês sabem o que é diâmetro, né? Tem a praça aqui, o diâmetro é essa corda que passa aqui pelo centro. Então, é 120 metros. Ou seja, cada raio é 60 metros. Cada raio é 60 metros. Então, quando ele der uma volta, quantos metros ele percorreu? Porque se eu descobrir quantos metros ele percorreu em uma volta, depois é só multiplicar por 9, já que ele deu 9 voltas. Concorda com isso? Então, o primeiro passo é descobrir. Primeiro vamos descobrir o comprimento dessa praça, ou seja, o comprimento dessa praça vai corresponder a uma volta. Então, para a gente descobrir o comprimento da praça, a gente vai usar essa fórmula aqui. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Você sabe quem é o R? Sabe, porque se o diâmetro é 120, o raio é a metade, é 60. Então, tá aqui, ó, no lugar do raio. Aqui a questão manda você usar o π igual a 3. Ele não quer que você use 3,14. Ele quer um valor inteiro. Por que ele está falando isso? Para você poder encontrar as respostas aqui. Pode acontecer, às vezes, o problema é dizer usa π igual a 3.
Quando ele não disser nada, você usa π igual a 3,14, tá certo? Mas como na questão aqui ele diz, ele tá sugerindo use π igual a 3, a gente vai usar π igual a 3, tá certo, pessoal? Então, vamos continuar. Então, vamos fazer isso aqui e nós vamos descobrir o comprimento da circunferência, que equivale a uma volta nessa praça. Tá aqui, olha, raio 60, que é a metade do diâmetro, que é 120. O π foi 3, porque foi indicado aqui. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 60, 360 metros é uma volta. Primeira volta. Se a pessoa der uma volta em torno dessa praça, ela vai ter percorrido 360 metros. Mas o problema diz que a pessoa dá 9 voltas. Então, é só multiplicar isso aqui por 9. Então, se a pessoa dá 9 voltas, multiplica por 9, você vai encontrar a resposta como sendo a letra B. 9 voltas é 3.240 metros. Essa é a resposta do problema. Deu para entender, meus queridos? Espero que sim, porque é fácil, é muito bacana resolver problemas como esse, né? E aqui está uma imagem ilustrativa do problema, tá? E tá aqui a multiplicação final. 360, uma volta, vezes 9, 3.240, resposta letra B. Ok, meus queridos, vamos fazer mais um exemplo, tá legal? Vamos lá, continuando. Aqui, olha, o entregador delivery, hoje em dia você sabe que tem muito isso, né? Você liga e a pessoa vem entregar em casa. Principalmente agora na pandemia, esse tipo de serviço aumentou muito, né? O entregador delivery faz suas entregas usando uma bicicleta. Olha lá, já vem um objeto circular, que é o pneu da bicicleta. Considerando que no dia anterior, esse entregador percorreu 21,4 quilômetros, ou seja, quase 21,5 quilômetros. Tá certo, gente? 1.000 metros equivale a 1 quilômetro. 1.000 metros equivale a 1 quilômetro, tá bom? Então, esse rapaz, ele percorreu 21,4 metros, ou seja, quase 21,5 quilômetros. E que o pneu dessa bicicleta tem 70 centímetros de diâmetro. Olha bem, gente, olha. Ele percorreu essa distância em cima de uma bicicleta. Então, a bicicleta, ela dá voltas em torno dos pneus, né? Em torno de si mesmo, não é assim? Várias voltas, dá uma volta completa, andou um pouco. Mais uma volta completa, andou um pouco. Mais uma volta e assim vai, não é assim que acontece? Então, o pneu da bicicleta tem de diâmetro 70 centímetros. Ou seja, de raio, ela vai ter 35 centímetros, que é a metade do diâmetro. Tá certo, gente? 35 centímetros, que é a metade do diâmetro. Quase o tamanho da sua régua de 30 centímetros que você tem em casa aí, tá bom? Então, vamos lá. Olha as dicas de como resolver esse problema. Começa aqui, ó. Atenção. Primeiramente, vamos calcular o comprimento da roda, ou seja, uma volta completa. Quando você dá uma pedalada e a roda deu uma volta completa, você saiu do lugar. Então, vamos descobrir, quando dá uma volta completa em torno do seu eixo, quanto que essa roda andou, tá certo? Aí eu vou usar o quê? A fórmula. Que fórmula? A fórmula do comprimento da circunferência, já que a roda é uma circunferência. Aí tá aqui embaixo, olha, 2 vezes o π. Ah, o problema não te deu o valor de π, então você vai usar 3,14. E aqui, ó, por que aqui tá 0,35, gente? Por que aqui tá 0,35? Porque, gente, você vê bem aqui que o problema tá trabalhando em quilômetros, tá? Quilômetros. Quilômetros é metro, né? Olha só, olha bem aqui, ó. 21,4 quilômetros. Aí eu transformei em metros. Quanto que dá em metros? Ah, é só multiplicar por 1.000. Por quê? Porque a cada 1.000 metros você tem 1 quilômetro. Multiplicar por 1.000 é colocar 3 casas decimais. Multiplicar por 1.000 é acrescentar 3 casas decimais. Por isso que vai dar 21.400 metros. Ou seja, 21,4 quilômetros equivale a 21.400 metros. 21.400 metros
Ok? Aí, o que eu fiz? Aqui, o diâmetro da bicicleta está em centímetro. Então, eu vou trabalhar todo mundo com a unidade metros. Eu não posso, gente, trabalhar grandezas com unidade diferente. Eu tenho que trabalhar na mesma unidade. É metro, é metro. É centímetro, é centímetro. É quilômetro, é quilômetro. Então, a gente tem que escolher. Não dá para trabalhar tudo misturado. Não tem como, tá certo? Então, olha lá, vamos começar de novo. Olha, observe, o diâmetro da bicicleta está em centímetro. A quilometragem aqui, a distância em quilômetro, tá certo? Então, o que eu percebi? Que é mais fácil jogar todo mundo para metro. Então, eu peguei a distância percorrida, joguei para metro. Peguei o diâmetro, aqui o raio, isso aqui já é o raio, que é a metade, né? Se o diâmetro é 70 centímetros, o raio é 35 centímetros, certo? E em metro é 0,35, porque eu vou dividir por 100, entendeu? Deu para entender, gente? Centímetro é uma parte do metro, tá? Por isso que aqui é 0,35 metros o raio. Aí, quando você multiplica tudo, né? Você vai encontrar aqui, ó, que todas as vezes que a roda der um giro inteiro, ela vai percorrer 2,2 metros. Minha gente, a roda girou uma volta completa, andou-se, o rapaz andou 2,2 metros. Deu para entender? Tá. Então, cada vez que a roda faz uma volta completa, ela se desloca 2,2 metros e o percurso foi de 21.400 metros, é só você dividir para saber quantas voltas foram necessárias. Cada vez que eu dou uma volta na bicicleta, que o pneu dá uma volta completa, eu me desloco 2,2 metros e o total do percurso foi 21.400, quando eu divido, eu encontro a quantidade de volta. Ou seja, quando esse rapaz deu 9.727 voltas aqui completas, ele fez um percurso de 21.400 metros, ou seja, 21,4 quilômetros. Deu para vocês entender? Se você não entendeu agora, reveja mais uma vez a minha explicação, que você vai compreender, tá, meus queridos? É só olhar novamente, rever, entender que você vai compreender. Tá legal? Vamos mais um exemplo? O último, tá, galera? Depois é com vocês. Olha só aqui. Em uma pista de atletismo, tem a forma circular e seu diâmetro mede 70 metros. Observe, aqui é só metros. Diâmetro é 70 metros, então o raio é 35 metros. Um atleta treina nessa pista e diariamente ele contorna essa pista umas 50 vezes, porque ele treina. Então ele contorna diariamente 50 vezes aqui essa pista, ó, 50 vezes, tá certo? Calcule quantos quilômetros esse atleta percorre durante cada dia. Bom, gente, novamente um problema em torno de uma pista circular. Então, a primeira coisa que você tem que saber é quanto equivale a primeira volta, ou seja, qual é o comprimento dessa circunferência, qual é o comprimento dessa pista de atletismo circular. Ou seja, encontrar o comprimento é fazer comprimento igual a 2πr. É usar essa fórmula aqui. Quando você usa essa fórmula, você encontra o comprimento da circunferência, ou seja, uma volta completa. Quantos metros é? Porque a questão aqui está em metros, olha. Se o diâmetro está em metro, a resposta que você vai encontrar é em metro. Então, você vai fazer comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. O π, a questão não te dá, então tu vai usar 3,14. O raio, a metade do diâmetro, 35. Vezes 2, isso aqui é o comprimento. Multiplica todo mundo e você vai encontrar. A questão já te dá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma volta. Esse atleta aqui vai ter percorrido
220 metros. Só que como ele treina, ele dá 50 vezes. Ele caminha ali, correndo umas 50 vezes. Se ele percorre 50 vezes a pista, ele vai percorrer 50 vezes 220 metros. Para você descobrir, então, é só multiplicar por 50, que é o que eu fiz aqui logo abaixo. Ó, vim aqui, ó, multiplicou por 50. E você encontrou o quê? Que ele percorre diariamente 11 mil metros ou 11 quilômetros, porque a cada 1.000 metros é 1 quilômetro. Então, se ele percorre diariamente 11 mil metros, ele percorre diariamente 11 quilômetros, treinando nessa pista circular, que tem um diâmetro igual a 70 metros, ou seja, um raio igual a 35 metros. Entendido, galera? Espero que vocês tenham compreendido. E agora eu quero que vocês usem esse conhecimento para resolver a 6ª questão, a 7ª, a 8ª, a 9ª e a 10ª. Bons estudos, boas aprendizagens, resolvam tudo com carinho, com cuidado, que vocês vão conseguir. Ah, não entendeu? Assiste de novo o vídeo, vai tirando suas dúvidas comigo e no final é só sucesso, é só vitória. Ok, galerinha? Abraços!